que ela foi MC Dornelas, né? Aí ontem eu disse, MC faz um sucesso, né? Os MC do Rio de Janeiro fazem um sucesso. Ô Cleide, teu áudio está desligado. Boa tarde, minha gente. Opa, boa tarde. Não sou mestre de cerimônia, não, mas tá aí, minhas iniciais. Cadê Amaro? Ele deu uma saída com minha irmã, mas ele volta daqui a pouco. Tá, beleza. Tá bom, beleza. Vamos lá, vamos começar. Reunião desse mês. A gente vai conversar sobre vocacionados para o trabalho. Foi anunciado. E mensalmente a gente tenta trazer assuntos relativos e pertinentes à área do campo de profissionais, que nós somos. Nós somos a Aliança Bíblica de Profissionais de Recife, embora a gente tenha muita gente de Olinda, né? A gente profissionais de Recife e Olinda, praticamente. E aí a gente reúne mensalmente, a gente se reúne normalmente presencialmente, né, para conversar mensalmente, de forma mensal, mas com essa pandemia a gente se reuniu de forma virtual, mas para estar um pouco mais presente também, né, senão se a gente ficar sem se ver, mesmo remotamente, ia ser difícil. Então, graças a Deus que a gente tem a tecnologia, ele pode estar se vendo e continuar conversando, né, esses temas que são tão importantes para a gente. Esse mês a gente vai começar sobre vocacionados para o trabalho, vai ser uma mesa, né, então a gente vai ter 3 pessoas compartilhando com a gente. Mas, além dessas 3 pessoas, a gente deixa aberto o final microfone, depois da palavra dos 3, para quem quiser perguntar, quem quiser acrescentar. Vai ser realmente uma conversa para a gente nessa tarde de hoje. Nessa tarde fria, né? Para a gente aqui, que está bem frio, para mim tá bem geladinho, tá clima gostoso. Então, a gente vai ter alguém da área fiscal tributária, que é Marcos Bezerra, vai ter alguém da área de saúde, que é a Jeane, e vai ter alguém da área de educação, um pouco também de saúde, né, que é Hélida. Então, e fora os profissionais de várias áreas que a gente tem aqui, né, eu sou da área de tecnologia, tem outras pessoas da área de saúde, outras pessoas que também trabalhavam em banco aqui, né, da área de direito também, enfim, estamos com uma vasta gama, da área de teologia também tem gente aqui, né, uma gama vasta de pessoas aqui, de experiência, então vai ser bem rico essa tarde da gente. Então, eu vou pedir para Simone orar, para a gente começar, e aí a gente vai começar a palavra com Marcos Bezerra, ele vai estar trazendo essa introdução, e aí após isso, Hélida, depois Jeane vai ter a palavra, e aí depois a gente abre para perguntas, contribuições e tudo mais, tá bom? Simone, tu ora, por favor. Ok. Então, oremos. Vamos orar. Justo eterno Deus, sempre tua santa presença, Pai, por este momento de estarmos, Senhor Deus, juntos, Senhor Deus, para aprendermos mais, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor Deus, e aprender um pouco mais, Senhor Deus, também sobre essa temática, Deus do Pai maravilhoso, justo eterno Deus, rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, nossos palestrantes de hoje, Senhor Deus, Hélida, pastor Marcos, pastora Jeane, Senhor Deus, e Jonathan, Senhor Deus, na condução, Senhor Deus, dessa mesa redonda, ó Deus. Tudo, Senhor Deus, é para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus, e todos que estão aqui, Senhor Deus, que possamos ser abençoados, Senhor Deus, com tudo que será apresentado aqui, Deus maravilhoso, e possamos aprender, Senhor Deus, para o nosso, como ferramenta, ó Deus, para o nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, ó Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aí, antes de passar a palavra, pai, Marcos, pai, o senhor está aí já no microfone? Diga. É só lembrar que a proposta é trazer desafios, acho para vocês já sabem, né, mas para o grande público, desafios, os dilemas, enfim, de cada uma área dessas que vai ser falado, e aí no final a gente também pode conversar um pouco mais, né, trazer quais são os desafios, dilemas de cada área dessa. Então, alguém da apresentação. Como eu falei, né, Marcos é pastor, como o senhor comentou, ele também trabalha na Receita Federal, ele também teve no INSS, na Previdência Social, então tem essa experiência na área tributária e fiscal, ele vai trazer um pouco da experiência dele para a gente aqui, vai estar falando, então pode ficar à vontade. Obrigado, Jonatas. E é um tema bem interessante, eu espero que vocês estejam ouvindo bem, e a Aliança Bíblica de Profissionais do Recife, ABP Recife, tem
ABP, de modo geral, tem 3 eixos de atuação que a gente sempre é bom lembrar. O primeiro dele é conversar temas, trabalhar questões que envolvam demandas ou questões relacionadas à vida profissional. E o segundo eixo seria trabalhar a questão do apoio à missão estudantil. E o terceiro eixo é o apoio à diaconia, então, serviço diaconal. Então, a ABP existe esses 3 aspectos. Então, trabalhar temas que são relacionados à atividade profissional, apoio à obra missionária estudantil, ABU, e também diaconal. Eu queria começar, então, com vocês, o próximo slide, só fazer uma pequena introdução para a gente mais ou menos se guiar. Então, esse tema sobre vocacionados para o trabalho, que é a nossa ideia, uma mesa redonda conversar sobre isso, nos impõe um equilíbrio entre os limites, desafios e oportunidades que nós temos, e, às vezes, isso é um equilíbrio, é uma tarefa difícil, assim, colocar o ritmo nessas coisas, de trabalho, vocação, profissão, alinhar tudo isso com o propósito do reino. Então, essa é a nossa trabalho, que nós vamos conversar isso aqui hoje, e descobrir quais são os limites, as tensões, as tentações, as dificuldades e oportunidades que nós temos. Então, tentar alinhar isso e equilibrar isso nas nossas vidas profissionais. Próximo. Aí vou tentar fazer uma pequena distinção, só para início, de o que é vocação e profissão. E isso não é uma tarefa tão simples assim, mas isso é só para a gente também com algum guia. Mas esse é um dos momentos que vai ajudar o profissional a traçar as metas a qual a carreira ele quer exercer. Talvez uma das grandes perguntas que toda pessoa deveria se fazer é: qual é a minha vocação? Em que momento você vai descobrir isso? Você vai descobrir que vocação é algo muito mais profundo do que a sua profissão. Às vezes você vai descobrir a sua vocação lá na frente e diz: puxa, essa é a minha vocação. Mas, às vezes, como você tem que ganhar o pão, você faz outras atividades no meio do caminho. Então, você nem sempre vai fazer o que você gosta, mas o segredo é quando o que você faz, você gosta do que faz. Certo? Todo mundo queria fazer o que gosta. Isso é o ideal, mas isso não é o real. Mas quando você gosta do que faz, você vai conseguir transformar. E essas coisas são simples, muitos de vocês já sabem. Vocação ela é derivada de um verbo do latim que quer dizer vocare, que traduzido é chamar ou chamado, tem a ver com chamado. Então, tem a ver com aquele talento natural que se tem ou que se desenvolve com facilidade. Então, essa é a nossa vocação, nosso chamado. E tem profissão, que vem do latim professio, e aí vem a ação de professar, exercer um ofício. Note como guarda certo aspecto que nós chamamos que, em momentos da nossa vida, nós fazemos uma profissão de fé. Como isso tem a ver, o trabalho está intrinsecamente ligado na vida cristã, ao aspecto do chamado de Deus para nossas vidas. Então, profissão é o trabalho ou a carreira que decide trilhar e tem como uma retribuição um pagamento. Um certo fã do pianista Arthur Moreira Lima chegou uma vez a dizer assim: eu daria minha vida para tocar como ele. Aí ele respondeu: eu dei a minha vida. Ele tornou aquela atividade dele, que significava horas e horas de treino, ele literalmente. Então, quando ele se apresentava em público, era algo fantástico. Mas isso, por trás disso, havia todo um treino. Arthur Bernstein diz que ele nunca trabalhou na vida dele. Ele sempre só fez o que ele gostava. Ele nunca considerava trabalho isso, né? Então, vocação, chamado, e
e profissão tem a ver com ação de exercício, ofício e carreira. E aqui, carreira, trabalho, é uma coisa, carreira é uma que vai ficar para toda a vida. O emprego talvez é de hoje, minha carreira é uma coisa diferente. Por exemplo, eu sou formado, eu sou contador de formação, graduado pela Federal em 84. E minha carreira, eu trabalhava como auditor externo de uma empresa da Deloitte, do Brasil, e no meio desse caminho, quando eu estava na minha graduação, tinha um vizinho que morava lá em Palmarelo comigo, Luizinho, e a noiva dele, Fernanda, que faziam direito na Federal. Uma dessas, a gente voltava de ônibus junto, a gente estudava à noite, e ele chegou para mim e perguntou: bora fazer o concurso para entrar no serviço público? Eu disse: rapaz, eu não gosto do serviço público, não. O negócio, minha carreira é com auditoria, eu estagiava com auditoria, eu já estava empregado como auditor externo. Mas aí, como eu queria fazer uma ponte de evangelismo, ok, eu vou fazer o concurso com vocês. Aí ela e Fernanda e Luizinho fizeram inscrição, também fiz pelo meu time DASP. Resultado do concurso: eu passei, eles não passaram. Eu passei no concurso e eles não passaram. Qual foi o argumento que ela usou que tem a ver com carreira? Que talvez foi que eu me lembrei dessa história. É porque ela chegou e disse assim: olha, o que eu quero fazer é auditoria. Eu disse: olha, mas se você entrar, na época era o IAPAS, quando eu entrei, lá tem um concurso interno e você pode ser fiscal, você pode ser auditor. Eu disse: então, aí ela me conseguiu, pelo menos me animar para fazer o concurso, já foi uma coisa. Eu terminei o curso, já estava empregado, trabalhando, aí eu recebo um telegrama: você tem que se apresentar nos recursos humanos para tomar posse e efetivar as coisas. Aí fui lá e confesso para vocês que eu não queria assumir posse. A menina do setor foi que me convenceu, me demoveu da ideia da desistência. E ela me conseguiu com uma coisa: disse: olha, aqui a gente ganha pouco, mas é certo, e porque dentro da carreira de contabilidade, ciências contábeis, você tem auditor, tem um gerente de contabilidade de grande empresa, você tem gerente de custos, contador geral, que é dependendo do nível de empresa, e o top da carreira é o controller. O controller é o cara que sabe tudo, ele só se reporta para o presidente da empresa, ele tem que ter uma vasta visão, desde a planta da empresa até planta da fábrica, do chão da fábrica, como diz, até todos os níveis da empresa. Então, o controle é o top na minha carreira. Mas aí eu migrei dessa carreira privada para a carreira pública. Então, no serviço público. E lá também, o fato de que, desde a ABS e a ABU, já ensinava a importância da gente servir. Eu tinha ouvido Paul Freston falar sobre o Neemias, apresentando o Neemias, um profissional a serviço do reino, na Universidade Federal, lá no Auditório de Economia. Eu, Ricardo, que era estudante comigo na época, a gente organizou uma palestra de Paul Freston, que ele estava lançando o livro, que era um mestrado que ele fez, eu acho que era o fruto do mestrado dele na época. Isso faz bastante tempo. Eu ainda era estudante de graduação. Então a ABU deu uns balizamentos muito importantes para mim, no sentido de que, olha, onde você estiver, é lugar de servir, é lugar de você estar, é lugar de você glorificar a Deus na sua atividade, quer seja ela econômica, atividade profissional, onde você tiver, é o seu ministério. Isso foi muito importante para mim. O próximo, só para a gente concluir essa fala, então, dizer que, como conclusão, não me é bom ter um tempinho aí, porque senão eu vou parar de falar bastante. A vida passa rápido, e a carreira também. Não podemos deixar passar a oportunidade de sermos diferentes no ambiente profissional. E aqui, eu falo um pouquinho do ambiente profissional. Então, eu fui e tive a oportunidade de migrar para uma área tributária, previdenciária,
direito previdenciário, basicamente, e tributário também, porque envolvia muitos aspectos. E em 2007 a gente foi para a Receita Federal do Brasil. Então, a gente ainda continuando fazendo atividades nesse ambiente. Então, o que foi bom foi, eu sempre tive a oportunidade de servir, de ajudar várias pessoas que estavam com problema de aposentadoria, precisavam recolher, contribuir. A minha parte é só de recolher, arrecadar para a Previdência, no caso, e agora também arrecadar, mesmo os contribuições sociais que estão juntos, desde 2007 na Receita Federal do Brasil, fazer com que tivesse sempre um tratamento adequado, justo, correto, pagar o que é devido. Então, esses são os dilemas quais são, tanto do setor público, e eu atendia, quando eu fiquei dentro do setor público, eu atendia muita gente para tirar certidão negativa de débito. E achava incrível, e eu trabalhei como um auditor um período, na empresa privada, como contador, quando eu entrei na universidade, quando eu terminei, e uma das formas de eu, de certa forma, fazer uma contribuição social minha, eu ajudei na contabilidade de uma creche chamada Tio Manuel Vieira, lá em Paulista, que a Visão Mundial dava dinheiro, e eles tinham que fazer uma prestação de conta, uma contabilidade, e eu fazia isso voluntariamente, só por questão de ser uma retribuição, então eu fazia contabilidade e sabia dos dilemas que era e tentar fazer coisa diferente do que a legislação permitia. E essa é uma coisa que sempre diz que o contador faz. Aí, quando eu atendi o pessoal dizia assim, mas o contador me disse que era assim, assim. Eu dizia, o seu contador disse isso, porque eu sou contador, e o contador não diz isso, não. Aí ele ficava, opa, eu demonstrava que, muitas vezes, o empresário ele tem uma coisa assim, como é que ele faz? Ele quer pagar menos imposto. Então, tudo que ele fizer, e o contador muitas vezes diz para ele, olha, se fizer assim, o correto é isso aqui. Agora, se você quiser fazer, ele escolhe o errado. Quando descobre quem é culpado, o contador. Ele diz que o contador mandou ele fazer errado. Aí, só que, por exemplo, o empresário não gosta de pagar tributo. Então, essa é uma coisa, é um fato, realmente. Aí, se a gente pode falar sobre a questão dos tributos, no Brasil dá outro tema, talvez. Mas aí, essa questão, estamos usando termos diferentes no nosso ambiente profissional. Então, os dilemas que tem, o limite, que é exatamente ser estritamente cumprir a lei. E, às vezes, a dificuldade é que, realmente, o espaço para outras coisas que você tem é sobre a ilegalidade, é fazer alguma coisa que seja contrária à norma. Então, uma das vezes que eu estou... Tem gente que, como eu atendia lá no antigo INSS, na divisão de arrecadação e fiscalização, que ainda hoje me procura, porque eu não estou mais no atendimento ao público, só por conta do bom atendimento, porque eu dizia, é assim, dizia, isso aqui está errado, refaça, aí você me procure. Porque eu conhecia da parte contábil. Então, isso ajudava bastante quando eu fazia. Eu dizia assim, isso aqui você está fazendo errado, refaça. Então, é uma das coisas. E, às vezes, até tinha empresa que queria me contratar, eu disse, eu não posso, porque eu posso dar orientação. Então, muitas vezes eu tenho orientação para a empresa, e aí eles acertavam a vida deles, ok, nunca mais eu ia precisar ir lá, mas já cheguei até a dar uma assistência para algumas empresas, assim, pontualmente, dizendo assim, como mandei ele refazer tudo que eles tinham que refazer. Então, a vida passa rápido, a carreira também, mas não podemos deixar a oportunidade de sermos diferentes, e aí tem que ser o sal e luz da terra. A área tributária é uma área extensa, muito extensa, aliás, e quem é um bom tributarista ganha muito dinheiro, porque realmente as empresas têm um chamado conceito de elisão fiscal, isto é, eu tenho que pagar nem menos nem mais. Você tem uma boa equipe de gente que sabe o que você deve pagar corretamente de tributo, você vai ter uma redução nos seus custos operacionais da empresa. Então, tem advogados, escritórios, que são especialistas só em tentar reduzir a questão de você pagar menos. Então, isso é uma preocupação que tem que fazer. Até imposto de renda, se você não fizer direito anualmente, você pode pagar mais, que é devido. Então, às vezes, é bom ter um profissional da área. Hoje, cada vez mais, o desafio que se tem para os todos, eu estava vendo, é que você vai ter mais trabalhos e menos empregos.
Preste atenção, nós estamos vivendo uma situação que vamos ter mais trabalhos e menos empregos. Por exemplo, o doméstico, para você ter um doméstico em casa com social, ele não é tão simples. Ele exige uma certa complexidade, porque dentro dele está contribuindo para a Previdência Social, está contribuindo para Fundo de Garantia, quer dizer, a tecnologia, a área de TI, vai invadir muitas áreas, tem uma expertise muito grande. Então, a TI é muito transversal, ela consegue conversar com muitas das áreas. E dentro do E-Social, as pessoas não sabem, mas quem faz o cadastro no E-Social de doméstico, por exemplo, internamente, existe uma DCTF que você comunica para a Receita Federal, dizendo o que é uma DCTF? É uma declaração de créditos tributários. Se você não recolher, você vai ser inscrito na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na PGFN. Então, é alguma coisa que parece simples, que não é tão simples, porque lá tem contribuição de fundo de garantia por tempo de serviço, o fundo de garantia, o FGTS, tem contribuição para a aposentadoria da pessoa, do doméstico. Então, é muita complexidade dentro de uma só coisa. O que era uma contribuição simples virou. Você tem o MEI, microempreendedor individual, que são situações que você pode fazer, mas que também tem seus limites e tetos de recolhimento anual, e tem uma declaração de ajuste anual que tem que ser feito, o Simples Nacional. Quer dizer, tudo esse modelo de simplificação são desafios que tem. E as empresas agora, por exemplo, a igreja, avisando para a Jeane, o E-Social vai atingir também. Quem tem prebenda, os pastores e tudo mais, o pessoal de ONGs, vão ter que informar, mesmo que não recolha, só para informar quem é que está recebendo. Em outras palavras, eu diria que a parte da tributação está chegando mais perto das pessoas o máximo possível. Então, há uma nova normativa, e qual é o desafio de quem é profissional dessa área fiscal e tributária? São número de portarias, instrução normativa, de lei, que diariamente é editada em todo o Brasil, na área que você vai trabalhar. Você tem que ficar atualizado todo dia. Então, até hoje, tem gente que ainda me procura, eu volto e digo, espera um momentinho, deixa eu me atualizar para saber qual é a última novidade. Porque cada dia tem uma normativa nova para a gente aprender. Então, não sejam mais moldados por este mundo, mas pela renovação, pela nova maneira de vocês pensarem. Amém. Vivam uma vida diferente, então vão descobrir a vontade de Deus para vocês, isto que é bom, agradável a Ele e perfeito. Como a gente está na época de Joanina, deixa-me contar uma história. E um rapaz que estava, vou terminar com essa história, estava num milharal, na área da zona, eu acho que é aqui da zona da mata, aqui do Nordeste, do estado de Pernambuco, e passou aqueles aviões que colocando inseticida. Aí ficou inseticida, alguma coisa assim no milharal. Aí ele colocou, o avião passou, aí ficou um C. Aí ficou CPM. Esse menino era crente. Aí ele olhou assim, aí ele começou a orar, disse, o que é esse negócio? Ficou... Depois que o avião dá aquelas fumacinhas que passam assim, para proteção do milharal, essas coisas todas, aí ficou um C, um P e um M. Aí ele entendeu, chamado para o ministério. Aí ele entrou no seminário. Foi para o seminário, chegou lá, fez o curso, lutando, porque ele tinha, com todo o esforço dele, ele terminou, fez o seminário, saiu, conseguiu se graduar, foi ordenado, começou a trabalhar na primeira igreja, deu confusão, não deu certo no primeiro pastorado, foi para a segunda igreja, arrumou confusão também. Aí ele já ficou disse, mas Deus, o Senhor mostrou um sinal lá para mim, visível, do meu chamado. Eu me especializei, fui lá, fiz uma profissão até de fé, dizendo... Aí um anjo falou para ele, meu irmão, você entendeu errado, continue plantando milho. Essa era a resposta. Essa era o que estava o significado. Continue plantando milho. Então, era o que ele devia, e ele não entendeu a mensagem, e isso aí gera muita confusão.
Essa eu queria só lembrar que Jesus tinha também um liquidum, certo? Porque Jesus era carpinteiro. Ele estava escrito lá. Se a gente podia lembrar essa história, que Jesus tinha um perfil no liquidum de Jesus. Ele trabalhou até como carpinteiro, ele demonstrou habilidades de liderança e conseguia receber muitas recomendações. No liquidum tem essas coisas de fazer muitas recomendações. Então, a carreira que você está construindo na área tributária, queria aqui concluir com isso, não é a mesma que todos valorizam. Não é uma sucessão de cargos e promoções. É algo de você estar, então, servindo a Cristo. Isso significa que agradar a Deus e ter sucesso é uma escolha entre significado e sucesso que a gente tem que ter na vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Jonatas. Oi, pronto, obrigado. Passo agora a palavra para a Elida, que vai trazer um pouco para a gente. Elida é formada em letras e psicologia, ela é professora da escola pública, mas também é psicóloga e também é psicopedagoga. Então, ela vai trazer um pouco da experiência dela, trazer os dilemas, os desafios, as oportunidades dessas áreas de trabalho. Elida, pode ficar à vontade. Acho que está mudo o teu microfone. Ativamos. Desculpa, eu fechei para não atrapalhar, porque eu vi, a impressão é que tinha uma rádio ligada aí, um rádio ligado. E alguém deu a sugestão da gente ligar, porque não dava interferência, né? Essa questão da vocação e da profissão é muito interessante, e eu penso que toda pessoa cristã, ela tem esse conflito, né, eu ouvindo, assim, o pastor Marcos, é muito interessante e eu vou pegar esse gancho aí da profissão e da vocação, e realmente todos nós fomos chamados por Deus, nós temos uma vocação superior, excelente, né, e eu lembro que eu queria ser missionária, né, e meu pai disse que eu tinha que fazer um curso superior. Eu queria servir a Deus. Eu vivia nessa dicotomia. Eu achava que se eu fizesse outra coisa, ia assim, me atrapalhar em ser, né? A dedicação, eu acredito que quando a gente se converte, a gente sempre acha que não pode conciliar, porque fazer serviço cristão parece que não combina muito com ter um ofício, né? E durante uma boa parte da minha vida, eu fiquei em conflito, né? Então, era ruim para mim trabalhar como educadora, né? Então, até mesmo a escolha de ser psicóloga, porque desde meus 15 anos, né, que meu pai disse, não, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que fazer uma faculdade, depois você vai fazer o que você quiser na vida. Então, eu comecei a ser voluntária no hospital psiquiátrico. E aí eu evangelizava lá. E eu disse, então eu vou fazer alguma coisa que eu possa unir as duas coisas. Olha só, porque a dicotomia, né? A gente sempre tá, então vou fazer uma coisa que vou botar um comércio que eu posso evangelizar, vou fazer oração antes de começar. Então a gente sempre tá naquela dicotomia, porque não dá para ser, a gente sempre pergunta assim, você é o quê? Não, eu sou psicóloga, eu sou professora, eu sou, né, contador, eu sou não sei o quê, eu sou alguma coisa. A gente sempre diz, sou enfermeira, a gente sempre diz. A gente não diz assim, eu sou uma cristã e exerço a psicologia, eu sou uma cristã e eu leciono. A gente não se identifica com o que nós realmente somos. E, sendo psicóloga, eu identifiquei muitas pessoas que vêm cristãs, que vêm em busca de identidade. E eu comecei, né, depois de velha, a estudar muito e voltar para a teologia, né, tanto que eu estou fazendo o inverso agora, fazendo curso de teologia, curso de aconselhamento bíblico, e me debruçando disso, buscando, assim, tanto conhecer mais essa questão dos atributos de Deus, conhecer mais o Senhor e me conhecer, a identidade cristã, porque nós primeiro somos alguém, fomos vocacionados por Deus, nós somos cristãos e exercemos nosso ofício lá fora.
mas nós somos vocacionados por Deus, primeiramente, e o que quer que façamos, nós devemos fazer para a glória de Deus. E aí eu achei muito interessante o pastor falando aí, às vezes, realmente, nós não fazemos aquilo que nós gostamos. E eu digo isso que eu aprendi, pastor Marcos, a gostar, a ver na educação, opa, acredito que tem um microfone aí, dando microfonia aí, a gostar da educação e a ver na educação uma possibilidade de amar. Não é que eu não gostava da educação, eu não gostava desse modelo educacional, porque ele contrariava, né, o que eu acreditava dessa questão cristã. Então, o sistema educacional agredia completamente a fé, né? Então, aquilo ali me tolhia de alguma forma e me fazia me sentir presa. Por quê? Porque havia a dicotomia. Quando eu percebi que eu podia ser uma missionária onde eu tivesse, eu poderia, foi aí que o meu coração descansou. Quando a dicotomia no meu coração parou e eu pude ver, eu posso exercer a profissão de professora e ser uma cristã professora, eu sou uma cristã e exercer a profissão de professora para a glória de Deus, sendo a melhor professora, acolhendo meus alunos, escutando meus alunos para a glória de Deus, isso cessou. E depois eu fui fazer psicologia, que eu queria fazer, porque eu achava que sendo psicóloga eu poderia ajudar mais as pessoas do que sendo professora. E eu passei uma boa parte sendo professora insatisfeita, porque eu achava que eu só poderia estar satisfeita se eu fosse psicóloga. E eu entendi, eu estava entendendo tudo errado, eu era muito jovem também, eu fiz o que eu terminei a faculdade de letras, eu entrei muito nova na faculdade, foi saindo do ensino médio e entrando na faculdade. Eu terminei, eu tinha o quê? 18 anos eu entrei na faculdade, 17, ia fazer 18, terminei com 20 anos, ia fazer 21, né? Eu já fui fazer psicologia, eu digo, depois de velho, eu já tinha o quê? Quase 40 anos, né? 30 e poucos anos, quando eu fui fazer psicologia. Tenho 45 agora, então, eu digo depois de velho, assim. Então, depois de muito tempo que eu vim fazer, né? Então, o meu propósito de vida era eu queria ajudar as pessoas, eu queria servir ao Senhor. Isso aí nunca parou, porque eu sabia que eu tinha sido chamada por Deus para servir. Isso nunca saiu da minha cabeça. Mas eu queria, eu achava que as outras coisas me atrapalhavam durante um bom tempo. Quando eu comecei a perceber que a educação, esse é meu campo. O campo é o mundo. Quando Deus falou isso para mim, no meu coração, o campo é o mundo. Eu não tenho que largar tudo para ir servir, né? Vá lá e faça o melhor sapato. Os reformadores, em contato com a literatura reformada, me ajudou muito. Porque servir a Deus, vamos dizer assim, filosofar é quem tem, né? O trabalho é para quem não estuda, né? Então, quanto mais você estuda, filosofar é para quem, né, o intelecto fica só para alguns. Então, o Filho de Deus se fez homem e foi fazer o quê? Ser carpinteiro. Ele foi fazer um trabalho manual. O Senhor deu exemplo, porque todo mundo pegava, e eu me apegava aquele negócio, Maria escolheu a boa parte. Olha, eu quero a boa parte. Eu não quero ser Marta, não. Eu quero a boa parte, eu quero estar aos pés de Jesus. Mãe até usava muito isso, porque eu queria ser Maria, eu queria estar aos pés do Senhor, sedenta, mas eu esqueci que tinha alguém que também precisava servir. Porque quem é que ia fazer isso? Eu poderia estar servindo, e o meu coração precisava ser Maria, mas eu precisava também estar com as mãos servindo e o coração está sendo para Deus. Faltava equilíbrio. Eu estava cheia de dicotomia, né? Mas era eu que precisava ser ajustada e organizada aqui dentro de mim. Então, essa dicotomia, Deus foi resolvendo, acredito, com a maturidade cristã. Então, essa fé anexada ao trabalho parece o Lego, né? Encaixa direitinho, mas aí quando você tem que separar as peças, vai destroçando tudo. E o exemplo do fermento que leveda toda a massa. Quando a gente bota o fermento que mistura tudo e é difícil de separar, Deus, isso é claro que é usado no sentido negativo, mas tem que estar misturado. Onde eu for, eu preciso ser cristã, onde eu for. Eu preciso ser uma psicóloga, você é diferente.
E alguém me procura e faz assim, eu quero uma psicóloga que seja cristã. Gente, não se procura uma psicóloga, claro, tem que se procurar uma profissional. Não, mas me disseram que você é cristã. E aí eu deixo as pessoas procurarem assim, claro, você não vai falar primeiramente sobre Deus. Olha, eu sou psicóloga, vamos orar aqui antes. Eu já fui uma psicóloga cristã. E ela orou, e assim, ela orou comigo depois de me atender, e eu nunca mais voltei nela. Sinceramente. Eu nunca mais. Depois que ela orou, eu não tenho vontade de voltar, né, para ela. Mesmo ela tendo orado por mim. Eu não tenho vontade. Não me senti acolhida, né? Mas embora eu não ore pelas pessoas, quando eu atendo, as pessoas vêm, né? Então, eu disse, eu quero fazer eu oro individualmente pelos meus pacientes quando eu estou em casa. Claro, eu entrego tudo a Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, mas eu não preciso dizer isso, né? E algumas pessoas que eu tenho mais intimidade, que eu conheço, mas eu também ofereço meu serviço cristão gratuito para aqueles que precisam. Aí tem uma pessoa, irmã, tem uma pessoa que não vai pagar, mas ela está precisando de uma escuta psicológica. Você pode ajudar? Posso. Uma pessoa está em risco de suicídio, você pode ajudar? Posso. Eu posso ajudar. Né? Uma pessoa só pode pagar tanto, você pode atender? Posso. Você pode ajudar uma pessoa ali? Posso. Você pode dar uma palestra? Você cobra? Não, eu não vou cobrar palestra em igreja, de jeito nenhum. Eu não vou cobrar. Não, você não vai cobrar nada. Não, jamais eu vou cobrar uma palestra em igreja, de jeito nenhum. Agora, se for um congresso, um encontro de casais que vai ter taxa de inscrição, aí é diferente. Mas mesmo assim eu não vou estipular, não. Né? Mas não vai cobrar, você não cobra nada para pregar a igreja, para levar uma palavra. Não, eu não vou cobrar. De jeito nenhum. Eu consagrei isso aqui ao Senhor e vai ser assim. O chá de mulheres, não, eu não vou cobrar o chá de mulheres. Né? Você pode ouvir umas pessoas aqui? Eu posso ouvir. Eu vou oferecer isso aí como para o Senhor, né? Estou fazendo o serviço, e é um prazer que eu tenho, e estar servindo ao Senhor, porque eu estou servindo as pessoas, e foi para isso que eu fui, eu digo, eu não vivo da psicologia, eu tenho meu emprego, eu sou professora, concursada, porque isso foi a primeira coisa que eu fui fazer, o ofício, como um pastor disse, agora, meu sentido de vida é ajudar as pessoas, até mesmo hoje na educação, eu trabalho hoje de forma diferente. Eu faço o que eu gosto hoje, né? E mesmo na educação eu vou com um sentido diferente. Eu vou com um olhar diferente. Porque foi trabalhado em mim, que o meu propósito de vida é o que eu disse desde o início. Eu quero ajudar as pessoas. E como eu queria ser, eu digo, quais são os profissionais que trabalham aqui? Quem são eles? Foram dizendo, olha, aqui tem assistente social, psiquiatra, o que cada um faz. E psicólogo, o que o psicólogo faz? Aí, uau, interessante isso aqui. Aí na minha cidade não tinha psicologia. Só tinha letras, essa coisa. Meu pai disse, não pode passar um ano sem estudar na vida. Um ano sem estudar é um ano perdido. Tem que estudar, fazer alguma coisa. Aí eu digo, então bota aí qualquer coisa que vocês que querem. Aí botaram qualquer coisa, eu até digo assim, qualquer coisa que eles escolheram o curso por mim, e foi letras. Porque lá na minha casa era regra, não pode passar um ano sem estudar, como não queriam que eu fosse estudar fora, minha irmã já estudava fora, fazia direito, quer direito, quero não direito. Eu só quero se for psicologia, não, então você vai fazer letra, qualquer um, não quer geografia, não, Deus me livre, eu não gosto de geografia. Então, nota letras, que você já faz curso de inglês, e fazer letras. Tá, vocês que estão escolhendo aí, mas eu não queria isso, eu queria só se fosse psicologia. Não vai estudar fora, ou estudar com sua irmã, ou vai fazer o que a gente quer, mas não vai ficar sem estudar. Depois você vai fazer o que você quiser, agora vai fazer o que a gente está querendo, que não vai ficar sem estudar. E você já sabe inglês, vai dar aula de inglês e pronto, tá certo, ótimo. Aí eu fui fazer letras, né? Aí terminei letras, aí fiz pós em letras, fiz não sei quantas pós na área de educação, que já não aguentava mais. Mas eu sempre persegui, aí fui fazer psicopedagogia, aí fiz psicanálise, e sempre atrás de psi. Aí eu digo, eu devo isso a mim, eu tenho que fazer psicologia, porque eu sempre estava atrás disso. Até que eu fui fazer psicologia. E aí eu digo, aí uma vez a minha mãe veio aqui, aí ela veio no meu consultório, no meu espaço, e disse, minha filha, você se encontrou. Eu achei tão interessante essa frase, né? E muito interessante ouvir dela isso. Ela disse, não, faça não, você vai se cansar, você vai adoecer. Realmente, eu me cansei muito trabalhando em 2 lugares. Eu me cansei muito na faculdade, depois de velha, né? E a pessoa com hernia de disco, um monte de coisa, enxaqueca, e tanta coisa. Depois de velha, não é velho não, gente, nunca é tarde. Mas é porque eu tinha muitas coisas, né?
Com hernia de disco, tive tanta... Eu estou aqui, que eu dei um curso hoje à tarde, eu estou sentada aqui, por isso que eu estou falando em hernia de disco, porque está ardendo as minhas costas aqui. Então, ficar sentada. Eu nem posso ficar sentada muito tempo, porque dói. E aí, tem que ficar revezando, em pé, sentada, deitada. E aí, ela dizia isso, e depois ela disse, você se encontrou. Porque eu tenho um prazer, às vezes eu estou com dor, mas eu ouvi uma pessoa, atender uma pessoa, me dá prazer, eu venho. Aí eu estou com enxaqueca, passa. E as pessoas ficam assim, como assim? Né? A endorfina, a serotonina aumenta, porque dá tão prazer em realizar isso, Deus, e eu acredito que isso é vocação, isso é chamado, isso é além de qualquer coisa. Então, é mais do que você fazer pelo dinheiro, né? Então, eu vou numa casa de uma pessoa, eu vou 10 horas da noite atender alguém, 11 horas da noite, eu já fui de madrugada, socorrer uma pessoa, para ouvir no hospital, sabe? Porque é muito mais, e principalmente essa área, né? Claro que nem todo mundo se identifica, né? Então, sermos valores de nossas atividades, né? Está carregada nossos valores cristãos, de não medir esforços, de realmente fazer. Eu sou uma cristã, né? E eu atendo pessoas. Eu sou uma cristã que ensino, que dou aula. Eu sou uma cristã que exerço a psicologia. Eu não sou uma psicóloga cristã, né? Como eu me lembro que o pastor disse assim: você vai decidir se você quer ser uma cristã psicóloga ou uma psicóloga cristã, né? O que você quer fazer? E aí isso me confrontou, né? Porque há muitas coisas que às vezes não vão bater. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas simplesmente ética, cumprindo uma ética da sua profissão, mas você não está glorificando a Deus e só. Você faz uma oração antes de começar, você pode pregar até, nem pode, né? Ter no consultório de psicologia, pregar um texto, orar com a pessoa, distribuir um folhetinho, você não pode fazer isso, né? Mas você decide se você quer ser uma cristã em tudo que você faz, ou se você quer simplesmente se identificar como um profissional, que tem, né? Então, se você quer exercer a sua vocação, o seu chamado, tem desafios? Tem paradigmas? Tem, né? E tem aquele brilho nos olhos, profissão é você saber, ou o pastor está dizendo aqui, isso mesmo, uns comentários aí muito, muito bons aí, que se desse tempo ler, valeria a pena ler. E eu acho que tem minha filha aqui, né, que faz medicina, ela diz isso, eu acho que ela vai fazer pergunta aí, comentar, e eu vou deixar pegar fogo, né? Tem gente aí que eu vi que entrou, eu não sei se a minha irmã também entrou, que exerce uma profissão muito árdua também, que é desafiadora, né? Que confronta. Ah, ela aí, ó, minha filha. Tem coisas, né, que mexe com a ética, que tem que se posicionar muitas vezes, né? Porque tem questões que mexem com a ética cristã e você precisa se posicionar, porque às vezes o cristão é provocado em algumas questões e você precisa no momento você tem que se posicionar como cristão, sem ferir o outro, mas sem esconder quem você é, e você mostra na sua ética, no amor ao próximo, na justiça, né? Não precisa agredir o outro para você mostrar que é cristão, não precisa ser aquele, dar uma de justiceiro, mas você precisa fazer o que Cristo mandou você fazer, e pronto, né? E ser justo, né? Ter uma ética cristã não é ter... Claro que eu não critico quem faz oração, né? Quem quiser fazer, quem quiser pregar um versículo nas suas coisas, andar de camiseta cristã, mas não é só isso. Olha, como eu estava dizendo, algumas áreas da saúde é muito comum esses conflitos éticos, mas não podemos desanimar. Tem alguém tocando aqui, mas eu não vou... e eu encerro isso, né? Que o Senhor... Eu fiquei muito feliz de ouvir o pastor falando isso, né? E ao mesmo tempo de perceber assim como o Senhor tem me deixado em paz e confortável. Realmente, hoje eu tenho paz de dizer assim, eu estou satisfeita. Eu vivia em conflito porque eu não tinha ido ser missionária, gente. Eu queria ser missionária. Aí hoje eu estou fazendo seminário, faço curso de aconselhamento bíblico. Eu digo, Senhor, eu vou continuar exercendo a minha vocação onde Deus me colocar. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou aqui no consultório. Um dia eu estou ouvindo irmãos,
né? Aconselhou. Outro dia eu estou orando com irmãs, falando para crentes sobre ansiedade. Outro dia eu estou aqui no consultório falando para pessoas que às vezes estão afastadas, às vezes estou atendendo pessoas que não são crentes. E assim, para mim, não pode ter diferença. Não pode eu dizer, eita, agora eu vou vestir uma roupa de crente, agora eu vou vestir uma roupa de incrédulo, agora eu vou atender um incrédulo, agora eu vou atender um não crente, um crente, agora... essa dicotomia não pode existir para um cristão. Isso aí não é aceitável para um cristão. Isso aí ainda é confusão dentro da gente. E assim, eu demorei um pouquinho para entender isso. Eu era muito jovem e eu sofri em vão. Mas ainda bem que o Senhor ajustou o meu coração e era dentro de mim esse conflito. E eu sofri, mas achei que estava tudo atrapalhado e errado, que estavam me tirando. Eu fugia da faculdade para ir para os cultos. Levava tanta falta, era chamada de turista, porque eu queria estar na igreja, e era na hora da faculdade à noite. E eu achava que eu estava perdendo os cultos. Olha só. Eu podia estar na faculdade, mas eu não era reprovada, não, nem por falta e nem por nota. Deus era tão bom que eu conseguia tudo, né? Eu acho que o Senhor ouvia, deixa eu ajudar essa menina inocente aqui, ela vai aprender com o tempo, que não é assim, né? E aí o Senhor foi me ajudando, e eu me deparei com meninos jovens, depois coordenadora de uma escola do estado, que me pedia, a diretora dizia, resolve tu, Hélida, que é crente, coordenadora, eu poderia sair, porque agora é a hora do evangelismo da minha igreja. Aí eu disse, como? E eu lembrei de mim, ele jovem. Eu disse, na hora da aula? Aí eu lembrava de mim, eu ficava olhando para ele. Engraçado que ele está na mesma igreja que eu. Você vai sair na hora da aula. Porque eles marcaram o evangelismo agora, você quer sair na hora da aula. Mas é só no intervalo, porque eu tenho que ir, eu sou da evangelização. Aí eu que estou responsável pelos folhetos, eu lembrando de mim, né? Ele queria sair na hora da aula para entregar, porque ele queria estar na evangelização, quer dizer, mas tem um colega da escola que ele poderia testemunhar, mas essa dicotomia, poxa, a aula está atrapalhando a evangelização, e o reino de Deus é mais importante do que tudo. Olha como a gente vive essa dicotomia, olha como às vezes é ensinado errado, ou a gente mesmo cria tudo isso, né? E como a gente fica em conflitos em vão, né? E a gente pode glorificar a Deus em todos os lugares que a gente pode estar. Alguns foram chamados para servir a Deus em tempo integral, mas outros foram chamados para servir a Deus lá no mundo. Exercendo a psicologia, exercendo na educação, né, o sacerdócio na saúde, seja onde for, ou então criando filhos para Deus, né? Sendo donas de casa, boas donas de casa, sendo pastores em tempo integral, sendo missionários no campo, porque nem todos vão, né? Então, Deus comissionou cada um e chamou e distribuiu, cada um, outros na justiça, outro nas empresas, outro no comércio, tudo para glorificar a Deus, outro ganhando dinheiro para ofertar para quem está em tempo integral. Então, o Senhor fez de maneira tão maravilhosa, mas a gente faz uma tremenda de uma confusão, né? E faz essa dicotomia e fica todo mundo... E aí que o Senhor possa ajustar o nosso coração e abençoar cada um de nós, suprindo as nossas vidas, né? Que Deus nos abençoe. E obrigada pela oportunidade. Amém. Obrigado, Hélida. Já posso a bola rapidinho para a Jeane, para ela continuar. Tá bom. Bem, meu nome é Jeane Coelho, né? E eu sou fisioterapeuta sanitarista, tá? Então, vou contar um pouquinho, né? A gente tá... Então, é diferente, eu gostei muito, Hélida, eu me identifiquei muito com você, eu vou dizer por quê. Também com o pastor Marcos, né? Falando aí sobre vocação, chamado. E aí é onde é que eu me encontro, né? Eu comecei, né? Pequena, né, sempre queria ser professora, porque meu pai era professor e aquilo, tudinho, e também tem aquele desejo de criança. Só que quando eu fiquei adolescente, o tal do, como era aquele teste, como é, pessoal? Teste vocacional, certo? Teste vocacional, eu gostava de tudo, a mulher disse, isso aqui você gosta, gosto, isso aqui você gosta, enfim... Eu saí do teste vocacional mais desorientada que tudo, que deu menos
a área de exatas, humanas e o resto deu. Aí eu disse, eita, e agora? E aí é onde você vai vendo quando sua vida vai se desenvolvendo no misto de chamado e de encontro com a vontade de Deus. E aí eu fui fazer fisioterapia apenas porque nessa jornada de descobrir a profissão, eu fui visitar uma clínica numa comunidade que era de fisioterapia. Depois eu fui descobrir que era a única clínica de fisioterapia de comunidade naquela época. Eu disse, olha que viés, né, de seleção. E aí e eu decidi fazer fisioterapia. E aí, nesse processo, no meio da fisioterapia, eu tive um processo muito forte, eu casei, tudinho, mas eu tive uma coisa muito forte na minha vida, eu perdi um filho e fiquei totalmente desorientada. E quando eu saí, mas na realidade foi um momento de muito conflito e que eu encontrei Deus. Que eu digo assim, eu nunca perdi nada, Deus me encontrou. E aí, quando eu encontrei Deus, eu disse, não, é isso que eu quero, sabe? E Deus tinha um chamado muito forte para missões, né? E aí vem esse conflito, né? Ser missionária. E praticamente eu disse, não, aqui eu vou agora, logo depois engravidei, não vou contar as outras coisas, eu vou cuidar de filhos, né? E servir na igreja. Então, por longos 15 anos, eu tive a oportunidade de me dedicar totalmente, né? E deixar aquilo adormecido. E aí, né, teve a questão, né, meu marido faleceu, e praticamente, eu digo assim, que eu fui empurrada por Deus, né? Hoje eu sei que foi por Deus, eu pensava que era de todo mundo, né? E aí eu fui, né, assim, empurrada por Deus para voltar a trabalhar. Eu precisei trabalhar. Então, eu acho tão lindo que muitas vezes Deus vai formando situações, sabe? Vai moldando situações onde Ele está querendo mostrar quem você é. E às vezes a gente não entende o não de Deus, não entende o momento que Ele está fazendo, sabe? De readequação do teu chamado, sabe? De reabilitação da tua vida, de desenvolvimento da tua vida. Você não entende isso. Mas estava eu ali, e agora, 15 anos depois, sem exercer fisioterapia, né? Aí eu vou, né? Uma cristã, já com um chamado pastoral, eu também sou pastora, viu, Elda, nesse tempo todinho. E aí, como é que eu vou voltar se eu amo ficar lá na igreja, cuidar do povo, fazer essas coisas? Como é que vai ter? Não, vamos para a fisioterapia. Não deu certo fisioterapia, porque eu não tinha essa questão. Era um momento que na federal teve muitas greves. Eu tentei fazer, inclusive eu passei no mestrado em fisioterapia, mas a turma não se concluiu, porque foi um ano, teve em 2008, 2007, teve umas greves, então as greves duravam 6 meses, não sei se vocês estão se lembrando, mas era 2008, faz tempo, mas duravam 6 meses, enfim, eu tinha passado, mas a coisa disse, eu preciso trabalhar. E aí uma amiga minha, Jeane, tu tem a cara de sanitarista. Eu disse, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar na vida em saúde coletiva. Aí eu disse assim, o que é isso? Não, Jeane, você tem um perfil. Ela também é evangélica. Eu disse, mas o que é isso? No meu tempo, eu me formei em 1988, pessoal, foi o ano da criação do SUS. Não preciso dizer mais nada, né? Aí eu disse, o que é isso? Então, aí ela pagou uma especialização para mim. A primeira aula que eu tive na pós, e outra coisa, eu tive que fazer, eu não tinha nada, não tinha título nenhum, como é que eu vou ser selecionada nessa pós? Porque tinha uma seleção, e eu cheguei lá, e eu disse, olha, eu quero fazer, eu acho que a professora lá me viu com tanta vontade de aprender, que disse assim, deixa essa passar, né? E aí, eu fui para essa especialização, sabe? E aí eu vi, não, menino, isso tem a ver com a minha vida, isso tem a ver com a minha vida, né? Tem a ver, inclusive, com o meu chamado, né?
E aí eu disse, não, é muito próximo, né? Eu já encontrei minha profissão na Bíblia, né? Porque se você for lá, né, Êxodo, Levítico, aquelas leis tudinhas sanitárias, né? Eu posso botar vigilância sanitária, vigilância ambiental, né? Vigilância epidemiológica, e estava lá. E, de repente, né, eu entro por essa área, aí eu estava na especialização, me apaixonei, e aí eu vou e começo a fazer o quê? Vou para a residência. Aí, Simoninha. E aí, naquela época, o primeiro ano que tiraram o título dessa seleção. E aí eu fiz a prova, passei e fui começar a minha jornada, né, não, linda? A minha jornada nesse campo, tateando. E enquanto a gente estava na residência, tudo eram flores. Se pagava bem, porque a residência, em relação a alguns trabalhos, paga bem. E aí, uma equipe muito boa, só 10 alunos na sala. E aí a gente vai. Pessoal, vocês não têm ideia como nesse tempo de coronavírus, eu disse, Senhor, tu já sabias daquele tempo. Porque eu me via cuidando de pessoas no tempo de guerra. Isso foi uma coisa que Deus tinha me mostrado, e há pouco tempo foi que eu me lembrei dessa visão, cuidando de pessoas no meio de uma guerra, né? E aí, que a gente está passando a guerra, né? Aí eu disse, era muita gente doente. E aí eu começo, né? E aí vem a dicotomia, aí vem Hélida. Eu começo, eu saio, né? Tenho certeza que eu sei, sou sanitarista, realmente, aí eu me encontrei nessa vocação, aí a gente vai para o mercado de trabalho, porque agora sim, eu tinha um título e eu podia pleitear um trabalho. Aí eu descubro que sanitarista ganha muito mal. Calma, Simone, muito mal. Para vocês terem ideia, o meu salário base no estado é 1.624. Até os centavos você pode ver, 1.624,87. Então, Jonathan está rindo. Oi. E aí eu começo, a Juliana diz, mamãe, a tua, como foi que ela diz assim? Eu sei não, mãe, onde tem gente, tu ama trabalhar com gente, é isso, minha filha, eu amo trabalhar com gente, sem dinheiro, com dinheiro, pouco dinheiro, sem dinheiro, é assim, é onde eu me encontro. E aí a gente começou a trabalhar nesse misto, né? E qual foi a minha dicotomia? Porque agora eu tinha que dar 8 horas por dia num trabalho, né? E a igreja? E como vai? Então eu fiquei muito, né, nesse processo, sabe, de dicotomia. É como se eu começasse a trabalhar e tivesse no meu coração traindo Jesus, porque eu me dava por inteiro. E como foi isso? E aí eu encontrei a ABP. Aí eu encontrei a minha caminhada entre os pares. Aí, a minha caminhada com vocês. A minha caminhada com pessoas que iam discutir as dificuldades, sabe? Que iam saber os dilemas, que iam saber os nossos conflitos relacionais, em questão de ética profissional, né? E aí eu comecei a me descobrir como uma missionária disfarçada de profissional de saúde. E aí, para mim, isso foi libertador, né? Foi me libertador entrar na ABP e ler um livro que até hoje é meu livro de cabeceira. Onde eu for, eu vou falar dele, que é o livro Como Integrar Fé e Trabalho, de Timothy Keller, né? Eu digo, se você está me assistindo agora, se você ainda não leu, pode ler, que faz toda a diferença. Não vou falar dele porque eu já falei muito dele, mas aí eu comecei a entender que as coisas começavam a fluir a partir do momento, e aí no livro tem uma história, né,
de Nigel, né? A folha de Nigel, que eu não sei se dá tempo para contar aqui, porque, né, assim, mas foi a partir, sabe, de eu me reencontrar com Deus, né, de entender, tá certo? Os meus alicerces, a minha identidade. E aí eu gosto muito quando o Senhor Jesus, ele no batismo dele, e a Trindade fica presente, e Deus fala para Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Quando eu entendi que eu, como filha de Deus, eu posso estar, sabe, servindo ao Senhor como missionária lá na minha profissão, como sanitarista naquele lugar. Isso fez toda a diferença, né? Então, eu comecei a me ver como serva, e não mais como aquela que dirigia os meus caminhos. Eu comecei a enxergar a saúde coletiva, inclusive, pessoal, tem muita coisa de intercessões, sabe? É quando você começa a fazer o que gosta, é quando você começa a descobrir intercessões que você tem com a sua vida, com a sua missão, com o seu chamado, com aquilo que Deus lhe colocou para fazer nesse mundo. Então, o meu local de trabalho é um local de intercessão. Intercessão como se fosse literalmente aquela visão como da matemática, né? 2 globos que você bota, o que é que tem em comum, né? Essa é uma área de interseção. Bota uma rachura aí e aí você vai calcular aquela área. Então, mas também é um lugar de interseção. Então, eu comecei a trabalhar hoje eu estou trabalhando lá na Secretaria Estadual de Saúde, também estou fazendo doutorado. E quais são os grandes desafios? Grande desafio, eu acho que a sua filha também passa, ela é estudante de medicina, você é médica já, é o conflito ético que a gente tem, né? Então, muitas vezes, a gente tem que se posicionar. Eu já contei uma certa vez, né, que nesse conflito político que teve aí, eu não quero nem entrar, mas no conflito político, a gente estava numa aula e que a pessoa falou, literalmente, tá certo, que a visão quadrada de quem era evangélico, e botou a culpa dos evangélicos em tal pessoa ter sido eleita e não sei o quê, que era culpa nossa. E aí eu levantei a mão e disse: espera aí, eu quero ser respeitada aqui, porque todos vocês têm direito, né? E aí eu não levantei para defender A nem B, mas para dizer que, como pessoa, eu teria a liberdade de escolher a minha fé. E teria que ter o quê? Ser respeitada nela. Então, eu tive que levantar diante de uma turma toda para fazer essa intervenção. E muitas vezes, na hora, quando você está no meio da saúde, a gente se lida com questões tipo aborto, eutanásia nem é muito não, mas decisões éticas que você tem que tomar. Então, assim, é muito delicado para a gente, mas o que é que a gente faz? A gente vai no Senhor pedindo sabedoria, é isso mesmo, Gabriel, discernimento, e você vai, muitas vezes, você vai falar com suas ações, e não apenas com as suas palavras, porque as palavras, eles parecem que querem botam umas armadilhazinhas, é isso. O que você pensa? Exatamente, Gabriele. Outro dia a pessoa falou para mim: o que é que você pensa disso? Mas eu sabia que era uma armadilha, que era para eu entregar, para eu dizer que, né? Por exemplo, eu fui afirmar que eu era a favor do casamento, vê, né? Porque tinha uma questão lá que eles estavam falando, aí eu disse: menina, eu deixei soltar isso. Foi uma balbúrdia. Eu digo: meu Deus do céu, não precisa casar, precisa se juntar, isso não precisa. Então, assim, são dilemas que a gente, sabe, Gabriele, a gente vai tendo uma maturidade, a gente vai caminhando e a gente vai
pedindo a Deus sabedoria. Muitas vezes eu falo muito mais com as ações do que com minha boca, porque lá a gente tem que usar isso. E aí, o que é que aconteceu hoje, né? A gente está num momento de pandemia, e aí onde que eu vi, assim, sabe aquela sanitarística de por que eu estou aqui, por que eu estou nesse lugar, né? E hoje a gente está com 1 ano e meio de pandemia, e eu cheguei naquele lugar, e a gente tem um grupo que desde o início da pandemia, sabe, Hélida, a gente começou a se ajudar, sabe? E um dia eu orando numa cadeira, no jardim que tem lá, 2 cadeirinhas, 2 aqui, 2 ali, e aí você primeiro, claro, primeiro você precisa fazer o melhor de você na sua profissão, né, você ser tecnicamente, você sempre buscar melhorias, tá certo? Mas também eu disse assim, Senhor, eu também quero aqui falar, mas eu não podia falar, e eu orei, e eu estava lá de repente, a pessoa sentou junto de mim, e a gente começou. Eu sempre levo uma Bíblia para esse lugar, quer dizer, eu posso levar uma Bíblia, e ali a pessoa disse, o que é que tu estás fazendo? E aí eu me lembrei do efeito Isaías, né? O que é que você está lendo? Eu disse, não, estou lendo aqui. Estou lendo esse livro aqui, e aí eu comecei a levar o devocional, e a gente começou a conversar. E aí começou um grupo, e depois desse grupo, a gente está até hoje. E no meio da pandemia, a gente começou a orar pelos doentes. No meu setor, teve uma pessoa que chegou a ser entubada, passou 2 meses, e nós passamos orando. Quando esse homem, que aos olhos das pessoas, ele estava desenganado, e ele voltou praticamente à vida, foi um testemunho. As pessoas, ele chegou no meio de todo mundo, ele entrou, a gente bateu palmas, e ele deu um testemunho, né? E agradeceu as orações que eram feitas por ele no jardim. Eu fiquei assim, eu digo, poxa vida, Senhor, né? E esse jardim começou desde lá, a gente sempre se encontra, de 1h30 às 2h da tarde, e a gente vai falando, vai conversando, e sempre está mostrando agora ao Senhor. Essa última, a gente está numa 40 dias com propósito, e o que é que eu fiz? Vocês querem participar? Amada, uma pessoa disse sim, não sei o quê. Ela está com 8 pessoas fazendo com ela o livro. 8 pessoas, todo dia. Eu disse, meu Deus do céu, eu só falei com uma pessoa, né? Amém. E aí você vê. Então, hoje, sabe, eu encontro como é que a gente pode ser esse cristão diferencial. Então, hoje aqui como sanitarista, eu pude ajudar várias pessoas, onde é centro de testagem, porque o meu setor era o local onde tem o centro de testagem, né? O meu setor é o local onde a gente via o resultado, onde é que tinha isso, os boletins sanitários, sabe? E eu comecei a ver que Deus tinha me colocado no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, no tempo que a gente pode ser quem Ele quer que a gente seja. Um profissional, uma missionária, né, disfarçada de um profissional de saúde. E aí a gente pode, sabe, abrir portas, a gente pode, na seleção agora, eu estou na seleção, aí o pessoal, o que é que faz? Eu disse, calma, vamos ver. Então, tudo que você pode, né, fazer, que a gente faça para a glória de Deus. Então, hoje, eu entendo que o Senhor, sabe, me fez como serva, né? Às vezes são trabalhos bem simples, vocês nem sabem o que eu faço lá, às vezes, sabe? Agora que eu estou no outro cargo, mas eu fazia quase uma coisa assim, que um nível médio qualquer um fazia. E eu disse, como é que eu estou aqui? Eu disse, não, Senhor, mas tudo que nós fazemos para a glória, para que o nome do Senhor seja exaltado, isso é um serviço que agrada a Deus. Então, há dilemas, há dificuldades, há limites, principalmente na área de saúde, nós somos muito limitados. Eu trabalho na gestão, mas eu visito os hospitais e vocês não têm ideia como a gente pode se envolver e como a gente pode ajudar as pessoas.
E nesse meio de pandemia, eu ainda fui chamada para ajudar num projeto chamado Acolhe SES, onde tem psicólogo, psiquiatra, e a gente desenhou o processo. Todo o programa que hoje está aí foi desenhado pela equipe da gente, né? E aí já temos mais de 1.200 atendimentos, né? Não feito por mim, mas por esse programa. Então, é onde você vê, sabe? O que é que você está fazendo? Eu estou sendo serva. Onde o Senhor me colocar, né? A gente vai abrir a porta para encontrar gente, e é o que eu gosto de fazer. É com gente, é com pessoa, né? Eu digo que essa é a matéria que me move, né? Não somente ajudar, mas trabalhar relações, né? Essas relações na saúde. É um local que precisa muito, por mais que vocês não pensem, de humanização. A gente tem um nome lá, mas o serviço... ela disse, é muito linda, é consolador sabendo que tem... E é um desafio, viu, Gabriele? Porque saúde coletiva também é muito político, é um local de política, é um local onde você bate na justiça, onde você bate, sabe, com conceitos muito mais do materialismo histórico do que da nossa visão cristã. Então, você tem que ter muita sabedoria, mas glória a Deus que o Senhor vai... É estreito o caminho, é estreito mesmo. Mas lembre-se, nós não estamos sós. O Senhor que nos chamou, que nos capacitou, que nos vocacionou, Amém. ele completa a obra. Então, eu não sei se foi o que vocês queriam, mas, assim, tá certo, amados, eu queria agradecer por esse encontro com pares. Vocês não sabem como isso é importante. Né? Onde a gente se encontra olhando e enxergando limites, potencialidades, chorando as dores, mas comemorando as grandes vitórias. O Senhor é conosco, amados. Amém. Beijão para vocês. Amém. Obrigado, Jeane, Hélida e Marcos, pela palavra, pelo testemunho. Foi muito bom, foi rico demais. Que bom que o pessoal já está interagindo aqui no chat. Então, nesse momento agora, vamos abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Vou pedir que seja breve, não precisa abrir a câmera, quem não quiser. Quiser falar por voz mesmo. Quem quiser até pode escrever também. Quem quiser escrever rapidinho no chat também pode escrever. Tem alguma pergunta já? Eu vi uma pergunta aí, essa questão da dicotomia do trabalho como maldição. Eu não sei de quem é, mas eu li aí. Foi, Simone. Ela foi algumas reflexões aqui. Foi. Quem quiser falar. Tinha colocado comentário e eu também fiz uma pergunta assim. Foi até no livro de Timothy Keller, que a pastora Jane acabou de falar, que tem, quando a gente foi construir, né, até a divulgação do cartaz, aí tem uma afirmação assim: o trabalho está em nosso DNA, e nosso design é original. E estava vendo também um versículo, né, que tem em Gênesis, que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para a gente refletir sobre essa questão, né, do trabalho ser uma bênção ou maldição, que às vezes a gente, muitas vezes se pega nisso, ou conversando com algum irmão, alguma irmã sobre essa questão, né, da gente deixar claro, né, o trabalho como uma bênção ou como uma maldição, como é que a gente lida com essa situação. O trabalho é uma bênção, né? E, na verdade, o Senhor colocou, como diz, com um propósito, para cultivar e guardar. Quer dizer, cultivar, o Senhor deu para cultivar algo, para fazer crescer, e para a questão da proteção também, para guardar, se você precisa guardar algo, porque você precisa conservar de alguma coisa, né? E aí, o Filho de Deus, como eu falei, ele se tornou homem e foi fazer o quê? Poderia ter sido escolhido para ser filho de qualquer homem, né? Mas o carpinteiro foi o padrasto dele. Trabalhar com as mãos não é fácil, não, viu? Ser carpinteiro, vai bater madeirinha, pegar em prego, poderia ter se machucado. Imagino que as mãos dele não deveriam ser nem suaves, né? Então, e a Bíblia relata que era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, ele trabalhava
com certeza aquele homem Jesus, ele ajudava o pai dele, ali, a José, né? Tanto que ele disse, não é Maria, sua mãe, é filho do carpinteiro, quer dizer, ele trabalho. Então, não, e assim, pescadores, ele andou com homens que trabalhavam, claro, ele chamou alguns para se tornar pescador de homens, aqueles homens tinham também ofício. Paulo trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém, então, em nenhum momento na Bíblia você vê Deus fazendo, pelo contrário, até o conselho do apóstolo Paulo, trabalhe para você não ser pesado a ninguém, né? Que não trabalhe, não coma. Então, o trabalho é um ofício e é a dignidade do ser humano, né? Até na igreja, o serviço, né? O Senhor disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, essa ideia de ficar esperando que caia do céu, que alguém sirva, até mesmo quem quiser ser servido, né, ser maior, seja aquele que sirva, o tempo inteiro a Bíblia está falando sobre servir as pessoas, sobre nos doar para as pessoas. Até a ideia do sacerdote era aquele que mais servia, não era aquele que é servido. Hoje inverteu as coisas, né? Que o sacerdote, o pastor, aquele fica lá na frente e todo mundo é servo dele, prepara tudo e ele não faz nada, né? Então, inclusive, tudo parece que está invertido em nossa época, por isso que tem essa ideia distorcida, né? Então, os reformadores trouxeram, não, o trabalho é algo digno e tudo é para glorificar a Deus. Inclusive sobre escolas cristãs, escolas para ensinar os filhos dos cristãos, para estudar, estude, seja o melhor, glorifica a Deus onde você estiver, né? Seja o melhor aluno, seja o melhor médico, seja o melhor professor, seja o melhor psicólogo, dê testemunho onde você estiver, glorifica Deus com a sua vida, porque até o catecismo de Westminster diz, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, onde você estiver, você tem que glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Seja lá, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se você estiver comendo, faça para a glória de Deus. Se você estiver exercendo a profissão, faça para a glória de Deus. Vai fazer uma cirurgia, Gabriele, faça para a glória de Deus. Vai fazer um exame de sangue, minha irmã, vai fazer uma cultura de alguém, faça para a glória de Deus. Vai atender uma pessoa, vai ouvir uma pessoa, faça o melhor, para alguém dizer assim, você é diferente. Como o pastor Marcos colocou aqui, o brilho no olhar. Tem alguma coisa diferente. Quando eu fiz uma pergunta a uma paciente, ela falou assim, eu falei assim, como tá as esferas da sua vida? A sua vida psicológica, você está bem fisicamente, fazendo anamnese, e a sua vida espiritual? Claro que a gente pergunta. Ela disse que teve vontade, ela disse assim, isso mexeu tanto comigo. Eu não falei de Deus para ela, eu fiz uma pergunta, que eu tive vontade de cavar um buraco e entrar dentro. Ela disse, a partir daí. Ela é católica, tá? Ela não se tornou evangélica, eu quero deixar muito claro isso. Ela passou a buscar a Deus, ela disse, a sua pergunta me fez me sentir envergonhada por saber que eu era uma pessoa que não buscava a Deus. Então, a minha pergunta a ela, como está a sua vida nessas esferas aqui? Ela disse, eu senti tanta vergonha de mim, de ser uma pessoa tão alheia, de me preocupar com tantas coisas e não buscar a Deus, que eu tive vontade de cavar um buraco e entrar dentro. Ela disse, sabe o que você me aproximou de Deus? Eu disse, me fale mais sobre isso. Se eu não falei de Deus com você, ela disse, não, a pergunta que você me fez, não sei. Eu chego perto de você e eu sinto a presença de Deus. E eu provocava, eu queria ouvir, porque eu queria saber o que ela estava vendo. Eu olhava, tem algum versículo aqui escrito, meu Deus, o que está dizendo? Porque aqui, né, nós somos fiscalizados, né? Sorria, você está sendo monitorado. Mas ela falava isso. Então, eu preciso também saber o que o outro está lendo através de mim. Então, como o trabalho pode ser uma maldição, se através do meu trabalho as pessoas vão ser abençoadas? Não é uma maldição, minha irmã, né? Alguém que diz isso está lendo errado as escrituras. Ou então não está querendo trabalhar. Ou então não está satisfeito com o trabalho, tem alguma coisa errada.
ou está invertendo as coisas, ou está com a visão equivocada, ou não encontrou o propósito, né? Tem alguma coisa que não está batendo, ou dentro dele, ou no exterior, na prioridade, né? Opa! Também essa pergunta, na realidade, o que Timothy Keller fala, né, no livro dele, é que as consequências do pecado tornaram algumas coisas do trabalho uma tarefa árdua, né? Porque a gente está num mundo caído, tá? O trabalho em si é uma bênção. Ele sempre vai ser uma bênção porque ele foi dado por Deus para nós. Desde o Jardim do Éden, antes, inclusive, da queda. Mas a queda, ele interferiu, o pecado, ele contaminou, né, o que a gente diz, né, todas as áreas da nossa vida. O trabalho, ele também foi impactado pelo peso do pecado, né? Isso a gente sabe, a gente tem dificuldades, a gente se frustra. Quantas vezes a saúde, eu vou dizer, na saúde coletiva, eu já contei isso, prefeitura, quando você chega que troca o prefeito, ele destrói todo o trabalho de que você fez, de uma vida. Olha, eu construí tudo isso aqui, foi destruído apenas porque mudou o corpo político e porque era de outro partido, eles têm, isso hoje da cadeia, mas isso na saúde, isso foi muito, aconteceu muitas vezes, tá? Prefeituras que destruíam todo o acervo de uma construção, né? Eu trabalhei em Olinda, tinha um grupo lá belíssimo de geoprocessamento. Quando eu fui saber agora, e aí? Não, porque trocou o prefeito, ele destruiu. Menina, esse grupo chegou a ganhar, não era eu, mas era uma amiga minha, prêmios em Brasília. E apenas por causa, quer dizer, imagina o quanto essas pessoas se frustraram que trabalhavam lá. Então, assim, a consequência, né, do pecado, em alguns momentos, traz também, mas não é que o pecado seja, o trabalho seja maldição, mas o pecado, ele também contamina o trabalho. Mais alguém quiser falar por voz ou por texto? Oi, boa noite, eu sou Alda. Jonatas, Tá falando. mas alguém gostaria de falar? Tem alguém falando? É que eu tinha uma questão aqui, se você me permitir. Não, tem Eu vou alguém. ficar como moderadora. Pronto, joia. Pode falar, eu acho que era Alda. Pronto, pode falar, Alda. Isso. Eu quero só me fazer uma fala aqui, que eu quero primeiramente agradecer a Hélida pelo convite. Não conhecia o grupo. Fiquei apaixonada pelas falas de cada um de vocês. E principalmente porque isso traz uma reflexão sobre a nossa vida, que nós não estamos só, né? Não estamos só nas situações que passamos nos trabalhos, mas nós também conseguimos enxergar que passamos por processos, mas temos a vitória no final, né? Porque nós temos um chamado e uma vocação, e quando isso vem à nossa mente, né? Isso faz parte da nossa vida, ela está dentro na nossa essência. A gente consegue sentir a felicidade mesmo diante das frustrações, porque nós sabemos que estamos cumprindo um determinado propósito e que nós podemos fazer a diferença onde quer que estejamos. Eu agradeço muito, tá certo? E quero participar de outras. Obrigada. Amém, que bom. Que bom. Só vou acrescentar um pouquinho sobre lembrar que o próprio Deus trabalhou no início. Jesus disse que o Pai trabalha até hoje, então fala sobre a questão do trabalho. E por que chegou essa visão de maldição? Primeiro é do pensamento grego. Para os gregos, o trabalho manual, especialmente, era só para os escravos, era algo que não era o edificante. O trabalho de filósofos, dos nobres,
Então, naquela época era filosofar, era pensar. Então, ao longo da história, foi criada uma dicotomia em que o trabalho era um mal necessário. E que só as pessoas não estudadas é que trabalhavam. Os sacerdotes, os senhores feudais, eles não, eles só usavam o trabalho. Então, essa é uma questão toda que veio sendo construída e maculou aquilo que tinha sido inicialmente na criação feito com uma expressão de dizer Deus é bom. Cada vez que ele fazia uma coisa, ele dizia é bom, e agora o trabalho está tendo essa dificuldade. Na reforma, realmente, nós temos que... Jesus dá um novo significado, ele reorienta o trabalho, ele dá uma nova... Ele molda, a fé cristã consegue moldar um novo significado no trabalho. Amém. E ele realmente faz uma nova leitura do trabalho. Ele consegue, então, introduzir, porque o mal em si mesmo, o pecado, como o Gêne colocou, é enfadonho o trabalho, sem Cristo ele é enfadonho, não tem perspectiva, não leva coisa nenhuma. Ele só tem significado, o trabalho, e por isso que ele é libertador, quando a gente consegue ter nosso trabalho identificado com Cristo, com ele, porque ele trabalha com a gente. Em algum lugar assim, ele vai estar sempre presente na nossa vida. Então, Amém. quando eu tenho esse entendimento do trabalho, que Deus está comigo no trabalho, muda completamente a minha história. Ele faz um novo processo no trabalho. Por isso, essa discussão, essa conversa é muito importante. Eu queria só, assim, só ler, é de Timothy Keller, mas ele diz assim, ó, nosso trabalho só é um chamado, vocação, se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima dos nossos meros interesses pessoais. Porque também não é para nós, né? A gente tem que entender que é para algo maior do que nós, é para o outro, é para aquele, né? É para a missão de Deus, é para a glória de Deus. Então, Amém. é muito importante quando a gente tem isso. Eu gostei muito dessa frase aqui, que eu até marquei aqui, de Timothy Keller, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, com o que o pastor Marcos estava falando, tá? É exatamente, Alda, para um propósito maior em Deus. Então, se a gente pensa que o nosso trabalho é só para nós, a gente está com uma visão até egocêntrica, egoística, e a gente não está enxergando o papel que nós somos nesse trabalho. Daí porque a importância da gente, onde a gente estiver, a gente seja sal, a gente continue sendo luz. Amém. Né? Isso, aí nessa fala só... Isso. Aí na fala a fala de vocês agora foi bom que também apontou, né, sobre essa questão, assim, que ter o cuidado também de supervalorizar o trabalho, né, como colocando como um sentido de nossa vida. Ele é importante para a nossa vida, mas não é o propósito da nossa vida, né, para ter cuidado para não colocar muitas vezes o trabalho como um ídolo. Isso. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Tem até as frasezinhas que dizem, né? Faça o que você ama e você não vai ter que trabalhar, né? Você vai viver para você encontrar sentido naquilo que você faz, né? Muita gente diz isso. É por isso que muita gente larga tudo e vai ser missionário, vai fazer realmente algo que gosta mesmo, né? E só viver de pregar a palavra de Deus. Se fosse para fazer realmente o que a gente quer, a gente ia fazer só isso. Eu, pelo menos, ia fazer só isso. Só viver de pregar o evangelho. Não precisava mais fazer nada. Já estaria plenamente feliz. Só pregar o evangelho, pronto. Não tinha ninguém pegando no pé, não tinha CFP, CRP, não tinha nada. Que aí você pode falar livremente, não tem ninguém impedindo você falar em lugar nenhum, em rede social, em nada. Pronto. Mas é desafio, né?
Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, se tiver um tempinho, o nosso querido pastor Marcos, né, nessa questão relativa à obrigação e o trabalho, né? Ter o trabalho como obrigação. Eu acho que ele colocou muito bem a colocação dele, mas eu gostaria que, se ele pudesse estender-se um pouquinho mais, ficaria bem mais claro para todos nós que, assim, porque geralmente a gente pensa assim, bom, eu vou para o trabalho para evangelizar, eu vou para o trabalho para... Agora, o Marcos parece que tem uma conclusão, né, mais perene com relação a uma formação, a uma... Eu gostaria de ouvi-lo, Marcos, se for possível. Ok, irmão Paulo, é um prazer. Precisamos realmente sempre alinhar todo o nosso trabalho dentro de uma perspectiva bíblica. E a gente precisa... se Deus tem planos para mim e para você, eu tenho que, especialmente na área do trabalho, e esses planos têm que estar todos alinhados com a vontade de Deus. A reforma, Calvino tem um conceito que é muito bom, que é chamado ética intramundana, isto é, em qualquer aspecto da minha vida, qualquer área do meu trabalho, em qualquer área da minha vida, na verdade, física, emocional, espiritual, profissional, econômica, todas elas têm que refletir o caráter e a glória de Cristo. Então, esse aspecto realmente é que vai dar uma diferença muito grande quando eu tenho essa noção de que Cristo pode fazer comigo em qualquer área da minha vida. Então, essa visão de que o trabalho é um mal necessário vai me impedir de cumprir esse desejo que Deus quer de trabalhar através de mim. Ou então alguém que pensa assim, quando eu me aposentar, finalmente eu posso me dedicar ao esforço missionário. Ou você pode até pensar assim, bom, eu estou fazendo isso, mas o que eu gostaria de fazer, qualquer aspecto da sua vida, é um campo missionário. Você tem que lembrar disso. Deus te colocou ali para se pregar o evangelho, onde quer que seja. Muitas das coisas, por exemplo, na área de Paulo, do trabalho, justiça, advogados, em geral, há um sentimento de frustração que a gente nunca vamos ver a justiça perfeita. Nós nunca vamos ver aqui na Terra. Só lá no céu. Quem trabalha com saúde pública, arquitetura, nós temos uma cidade celestial que estamos montando lá na frente. Mas, enquanto não, nós somos sal e luz da terra aqui. John Stott vai dizer assim, falou uma vez, certa vez, vocês estão olhando para o mundo, para esse cenário do mundo que está todo estragado, mas eu pergunto, onde é que está o sal e a luz, o sal da terra e a luz do mundo? Onde está o sal da terra e a luz do mundo? Nós devemos salgar todas as áreas. Nós estamos o sal dentro do saleiro e a luz dentro da loja de secos e molhados. Não vai funcionar assim. Então, nós precisamos de ser a voz de Deus nesses espaços que Deus nos coloca, seja na área de saúde, educação, sistema de TI, sistema legal, área de saúde física, de Simone, todas as áreas. No lar, começar em casa. É uma visão que a gente precisa desenvolver isso. Alguém que tem um chamado para ficar dentro de casa não é menor nem maior do que ninguém, muito pelo contrário, Deus te colocou uma pessoa nesse sentido. Eu acho que tem uma série do Regent College, são 10 capítulos, uma série sobre a fé reformada, que é muito bom. São 50 minutos, onde cada capítulo ele mostra como a fé cristã é relevante em qualquer aspecto. Ele conta a história de um colombiano que produz café para o Canadá, só que ele começou a ver que a questão todinha era, ele começou a só pegar café de pessoas, comprar café de gente que tinha uma relação social e econômica justa com seus empregados. Aí ele selecionava, porque ele via que a fé dele não podia ser restrita só no domingo.
tinha que ser uma fé que trabalhasse na segunda, terça, todos os dias da semana. Tinha que ser uma fé que envolvesse tudo na vida dele. E agora ele estava dentro de um projeto juntos, disse, olha, os meus cafés, aí ele animou as pessoas do Canadá, disse, procure certificar de onde é que vem o seu café. Se ele tem uma procedência, os canadenses gostam muito dessa questão de justiça social. Então, ele disse assim, o meu café ele vem com um selo de justiça social dentro da Colômbia mesmo. Ele conseguiu organizar um grupo de plantadores de café que respeitavam o meio ambiente, sustentabilidade, as relações sociais de emprego. Olha, toda essa parte estava envolvida. Na história do Brasil, por exemplo, quando o doutor Robert Keller, a Evangelho chega aqui no Brasil, para ser membro da igreja Fluminense, na época, Igreja Evangélica Fluminense, congregacional lá, se a pessoa fosse senhor de escravo, ele, na profissão de fé, na hora do batismo dele, ele tinha que dizer que ele ia se comprometer de abolir a escravidão e dar a liberdade para todos os escravos. Era um requisito que a igreja... Veja o marco como estava fazendo coisa. Hoje nós estamos muito longe de ter uma fé engajada, uma fé que integra trabalho e fé. Estamos muito... como posso dizer, sem esse compromisso, sem poder... Lembra que eu coloquei alguma coisa assim sobre que a ética... deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ética é a concepção dos princípios que eu escolho. Se eu tenho uma cosmovisão cristã, eu vou... a minha concepção dos princípios é dentro dessa cosmovisão cristã, que inclui criação, queda, restauração e redenção. Redenção e restauração. Então, toda a minha construção do que eu fui, e a moral é simplesmente a prática dessa minha cosmovisão cristã, que envolve essa concepção dos princípios que eu escolho. E nós, como cristãos, escolhemos praticar dentro dessa cosmovisão cristã. Então, a questão da criação, queda, a redenção e restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. E o trabalho também, ele é redimido em Cristo Jesus. Ele redime tudo, ele nos dá um sentido novo. Ele realmente consegue colocar nova história no nosso trabalho, uma nova perspectiva no trabalho. Então, isso dá um significado novo, isso nos leva ao brilho nos olhos, que a gente falou aí. Dá um novo significado para a gente. Amém. Então, vamos encerrar, gente. Agradeço a todo mundo que colaborou, que participou. Foi realmente muito rico, foi animador. Acho que deu para pensar, refletir. E foi muito animador, acho que essa é a palavra que a gente pode ter aqui, fazer esse contato, ouvir essas experiências, bem desafiador e animador, sem dúvida. E dá para a gente refletir ao longo da semana, conversar, manter contato. Eu coloquei aí no chat o grupo da BP Recife, que a gente usa para dar informes das nossas reuniões mensais e de outras atividades também que acontecem, de outras ABPs, da BUB, que é o Movimento Nacional. A gente é ligado à Aliança Bíblica Universitária do Brasil, tem um trabalho com universitários, com estudantes secundaristas e também com profissionais. Próximo mês, a gente provavelmente vai ser dia 10 a reunião, mas ainda não está fechado, nem o tema, nem a data, mas aí a gente informa no Instagram. A gente também tem o Instagram, que muita gente gosta, é útil para muita gente, então também botei no chat aí, também está aí no cartaz, né, que está aí compartilhado na imagem. Também segue a gente lá no Facebook também, a gente divulga sempre por lá também. Então, sejam bem-vindos a todos que estão aqui conhecendo a gente pela primeira vez. É um prazer estar aqui. Então, esse é o propósito da BP, reunir profissionais que querem entender sua missão, entender a sua vocação, entender que a missão é feita todo dia, o chamado de Deus é para todo dia, não é só para o domingo, e que nosso trabalho é para a honra e glória de Deus, e lá também a gente vai estar evangelizando, não só falando da passagem bíblica, mas nosso testemunho, nossa excelência, nos momentos que Deus coloca para a gente as oportunidades de falar mesmo da palavra, e, enfim, esse é o nosso trabalho. A gente pensar o mundo profissional e o mundo cristão, e tentar trazer isso nas nossas reuniões mensais. Amém. Então, quem quiser interesse, entra no grupo do WhatsApp, é um grupo só de informes, então não tem muita mensagem para quem não gosta tanto, a gente tem tanto grupo às vezes, né? Tem o Instagram, e aí vamos caminhar com a gente, e é muito bom estar com vocês. Agradeço a todos, foi muito rico.
Vamos só orar encerrando, acho que Jane, se puder orar. Mesmo que eu tenha com problema eu não estou conseguindo ligar aqui minha webcam, mas era bom registrar também a foto oficial. Vou encerrar o computador aqui. Tentar tirar, quem puder ligar a webcam, para a gente tirar uma foto do rostinho de todo mundo aparecendo, tirar um print, né, na verdade, né? Já tá com look novo, cabelinho novo. É Cleide. É Cleide. E cadê a Araci? Eita, acho que ela caiu. Acho que a Araci caiu. Ai, meu Deus. Logo na hora do print. Foi. Ela caiu, ou saiu sem querer, não sei. Mas eu tirei aqui, deixa eu só Ctrl V. Tirei aqui. Acho que ela não vai voltar agora. Enfim, cadê? Voltou? Voltou. Pronto, vou tirar Voltou, tira a foto. Vou tirar outro print aqui agora, então. Pronto. Então, Jane, hora encerrando para a gente, por favor. Agradeço. Bora. A todos os presentes. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa live, por esse momento, por esse encontro de propósitos, encontro de pessoas que te amam e que estão a serviço do reino de Deus, a partir de suas profissões, crendo que nós somos, Senhor, realmente vocacionados para um trabalho que exalta o teu nome. Obrigada por todos nós, obrigada por todos que estão aqui. Quero te pedir uma bênção especial para todas as famílias, em especial nesse tempo de pandemia, que tu tragas, Senhor, para os nossos corações a paz, a graça e a certeza inabalável da tua proteção em nossas vidas e da tua ajuda nessa caminhada tão difícil e árdua. Obrigada por esses momentos de oásis onde nos encontramos e nos restabelecemos em nossa caminhada. Obrigada por tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, agora, Senhor, a nossa ABP, abençoa o propósito dessa aliança, Pai, que é uma aliança, em primeiro lugar, contigo, mas que seja para a glória do teu nome. Fica com todos nós e nos despede no resto do final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Amém. Foi maravilhoso, gente. Obrigado, Hélida. Obrigado a todos. Obrigada. Valeu. Obrigada pela oportunidade.